Eu não sei se sigo a ordem aqui, né, mas, enfim, eu passo a palavra inicialmente ao procurador do município de Niterói, o senhor Francisco Miguel Soares, que está representando a Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Agradeço. Bom dia, agradeço inicialmente o convite. Acho que o momento é importante, o debate ele é necessário, principalmente no momento que a gente vive. É um momento eleitoral de renovação política, mas é um momento que, independente do que venha a acontecer, a gente não vai deixar de viver o que nós estamos vivendo. E o país ele passa por um momento conturbado, não só politicamente, como economicamente. Isso já vem de algum tempo. E, obviamente, a questão trazida, que é a reforma tributária, ela se torna extremamente relevante, porque se de um lado o poder público ele necessita de recursos para fazer investimentos, para poder atuar em políticas públicas, de outro, a gente tem que olhar para o privado, a economia tem que girar, a gente não pode simplesmente impor cargas tributárias demasiadamente altas que tornem impossível a atividade econômica, né? Nesse sentido, eu, como representante da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, hoje nós temos 4.000 filiados, aproximadamente 100 municípios, então a gente trabalha com diversas realidades, né? A gente tem uma atuação muito forte em Brasília, na Câmara, no Senado, mas também em tribunais de contas, justamente pelo fortalecimento não apenas da advocacia pública, mas das carreiras de Estado. O grande desafio do debate, a grande questão a se pensar hoje é como equacionar essa fórmula. Eu falava com a Jane mais cedo, numa conversa informal, que o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer o conceito de confisco, ele trouxe para a gente um abstrato, uma panaceia quase inalcançável, porque ele determina, em síntese, que você tem que chegar ao ponto de verificar toda a carga tributária. E como você vai verificar a carga tributária com a diversidade jurídica que a gente tem entre os entes federados do país? Imagine-se, eu vou ter que propor uma ação com a União, com o Estado e com o município da onde eu resido para comprovar se eu tenho ou não um confisco. E, ao mesmo tempo, eu vou estar confrontando com uma competência tributária que existe na Constituição Federal, o que é razoável, o que não é, dentro da realidade de cada um. Então, a gente precisa, quando a gente pensa em reforma tributária, pensar de uma forma racional, sem ideologias. O Rio de Janeiro, que é onde nós estamos, viveu um momento conturbado sobre a questão de tributos no início do ano. Ao rever a questão do valor do IPTU, gerou-se um debate muito forte de um aumento. Obviamente, o cidadão que recebe o seu carnê, ele se sente um pouco ultrajado, porque já paga muitos tributos. Mas se a gente comparar com o município aqui do lado, que é da onde eu vivo, que é Niterói, o imposto predial, o IPTU de Niterói, sempre foi muito mais caro, né? Então, na verdade, o Rio, ele sempre, de alguma forma, não atuou aonde ele poderia atuar. E quando ele atua, ele causa uma revolta natural muito grande. Por quê? O cidadão ele já está onerado por uma série de outras fontes. Acabou se decidindo corretamente pela legalidade do aumento, porque mas isso não tira no cidadão o reflexo do aumento que ele teve e do sentimento de injustiça com a carga tributária. Mas a gente talvez tenha que pensar por que o Rio chegou a esse momento de ter que usar de um expediente que ele poderia ter usado há muitos anos e nunca usou. Porque talvez a atividade econômica aqui no município do Rio sempre foi muito forte, então a receita maior vinha do ISS, vinha de outras fontes. A partir do momento que o dinheiro não está circulando, ele vai para uma outra receita própria e tem que se valer desse expediente, que não é nada simpático, claro que não é, mas é legal. Só que a gente tem que se questionar até que ponto é só de legalidades que a gente está vivendo. Por isso que eu penso, quando a gente pensa em reforma tributária, a gente não tem uma situação simplista. E isso tem que vir de alguma forma de cima para baixo, porque as realidades são muito distintas. Então, não adianta simplesmente o município A, B, C ou D, e eu falo de município porque é a pauta onde eu conheço, onde eu atuo um pouco melhor. É criar a sua própria realidade se existe um contexto global muito forte. A gente tem hoje o município do Rio de Janeiro, que obviamente tem toda a capacidade de sustentar financeiramente pelo que representa, não só na história do país, mas pela pujança que tem como município.
Mas a gente tem outros municípios no próprio estado do Rio de Janeiro, são 92 municípios, que não se sustentam com suas receitas próprias e que dependem o quê? De repasses. Repasses esses que vêm de recursos de outras fontes, normalmente tributárias também. Então, quando a gente fala de reforma tributária, eu acho que a minha visão é que a gente tem que verificar de cima para baixo. Obrigado pela presença, vamos continuar o debate.